Olá pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vocês acompanharam uma aula bem interessante, né, sobre contos, professora Abigail, como sempre trazendo coisas bem interessantes na aula de língua portuguesa, né? Na aula de matemática de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre propriedades da igualdade e noção de equivalência. Nossa aula para os quintos anos hoje será sobre um tema bem tranquilo, bem interessante. Não se preocupa, não se estressa, que hoje a aula vai ser um docinho. Apesar de eu não ter trazido nada, né? Hoje a aula tá bem tranquilinha. Então, eu trouxe aqui a minha balança, que vai ser, né, o nosso objeto de estudo de hoje. A gente vai entender já já o porquê. Quando a gente fala de noção de equivalência e igualdade, a gente pode pensar imediatamente numa balança, porque para ela manter o seu equilíbrio, eu preciso ter igualdade em todos os lados, né? Mas antes, vocês sabem que eu tenho um recadinho para vocês, né? Aqui já está sendo apresentada a minha balança, né? Uma semelhante à que eu tenho aqui na mesa. Eu vou até tirar os elementos dela daqui para ficar fielmente igual. Vou deixar ela aqui sem nada. Deixa ela aqui. Antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos, né? Aqueles que vocês já conhecem, mas que eu não posso deixar de dar, porque sempre, dia após dia, tem gente nova chegando. E eu sei que muitos ainda não baixaram o aplicativo do Educa Recife. Eu fiquei sabendo que tem gente que ainda não baixou e está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha, que já está aparecendo agora. Baixa o aplicativo. Sim, professor, o que é que eu vou fazer com esse aplicativo? Ah, tem muita coisa boa. Você pode acompanhar essa aula, que está sendo transmitida ao vivo também pela TV Nova, canal 22.3. Você pode interagir comigo, pode mandar sua mensagem que em tempo real vai chegar para a gente aqui. Pode mandar o seu bom dia, pode mandar um beijo para a sua professora, pode mandar um beijo para os seus amigos da escola, para a sua diretora, para a sua vice-diretora. Você tem esse espaço. Eu gosto que vocês participem comigo. Sempre quando eu estou dando a minha aula aqui, né? Sempre que eu estou apresentando um conteúdo para vocês, eu gosto bastante quando vocês colaboram, mandam pergunta, respondem os desafios. Para me ajudar, inclusive, a professora Abigail está na interação. Será que já tem mensagem, professora? Tem, muito bom dia aqui, viu, professora? Olha aí. Vamos dar o bom dia para o Vinícius, para o Saulo, deixa eu ir baixando aqui, para a Camille, o William, Laura, Martim, Bianca, Micaele, Larissa, e a lista segue, viu, dando um bom dia, um cumprimentando o outro, cumprimentando você. Que coisa maravilhosa. E atentos para a aula, vocês que vão responder muito hoje, viu? Pode perguntar. Eu tô achando que essa aula hoje vai durar até meio-dia. Se depender da interação do quinto ano, tô vendo que a aula vai ser animada. E é desse jeito que eu gosto. Eu amo quando você participa comigo. Para me ajudar na interação, né, para garantir que mais pessoas participem dessa aula, para que mais pessoas tenham acesso, né, às informações, à aula. Brielle está aqui fazendo um trabalho maravilhoso, a interpretação de Libras, né, que garante a acessibilidade, garante a inclusão. E que coisa boa que a gente tem uma equipe, né? E você que está em casa também faz parte dessa equipe. E juntos a gente vai construindo o Educa Recife, né? Eu já falei do aplicativo, você já sabe que pode assistir pela TV Nova, né? No canal 22.3. Inclusive,
Existe uma reprise que acontece a partir das 18 horas. Tem o canal do YouTube também, para você que perdeu, que não conseguiu acompanhar essa aula em tempo real, né? Não conseguiu acompanhar ao vivo. Essa aula fica disponível no canal Educa Recife, lá no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Lá você também pode deixar seu comentário, beleza? Então, sem mais conversas, vamos começar a nossa aula. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre propriedades da igualdade e noções de equivalência. E o que é isso, professora? A senhora trouxe uma balança, a senhora vai trabalhar a unidade de medida? Não. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas noções de equivalência. E o que é equivalência? Eu trouxe a balança exatamente para vocês terem essa noção e eu já te lanço uma pergunta. Eu tenho uma balança como essa, que está equilibrada, né? Vocês podem perceber aí, não tem nenhum elemento em nenhuma delas, não é isso? Dá para perceber. Eu vou acrescentar, assim como na minha imagem, no caso tem bananas, né? Aqui não caberia uma banana. Eu utilizei como material o Lego, né? Você já conhece esses Legos, né? Tem escola aqui. É disponibilizado esse material. No lugar da banana eu vou colocar uma pecinha de Lego. Me diz o que foi que aconteceu. Coloquei uma peça num lado só. Pergunta, quinto ano. O que é que eu preciso fazer para que essa minha balança fique equilibrada de novo? Responde para mim rapidinho aí no chat. Eu coloquei uma peça em um lado da minha balança. Só em um lado. O que é que eu preciso para que a minha balança volte a ficar equilibrada? Diz para mim. Temos resposta, professora? Segundo nossas previsões, o chat hoje vai lhe ajudar bastante. Olha Primeiro, aí. achei interessante que a Genilda, ela disse o seguinte, assim que você colocou a peça, ela disse, puxou para baixo o peso. Então, Sim. ela já percebeu aí, né? Aí vem a Ellen e te responde, colocar o cubo no outro, ela chamou cubo, né? A pecinha no outro lado. Aí a Laura disse a mesma coisa, Giovana, a Ellen, Larissa, todos de palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa, que basta você adicionar um no outro lado. Basta eu adicionar, não é isso? Será que a minha balança vai ficar equilibrada de novo? Coloquei a mesma peça, tá? Inclusive coloquei da mesma cor para vocês terem essa noção de igualdade. Será? Com certeza. Quem respondeu que para que a minha balança ficasse em equilíbrio, eu precisaria colocar outra peça, correto? Corretíssimo. Qual seria a outra possibilidade? Eu tenho como manter a minha balança em equilíbrio novamente, sem eu ter colocado outra peça. Existe outra forma de eu manter essa balança em equilíbrio? Vocês estão corretos, tá? Mas existe outra forma de eu manter essa balança em equilíbrio? Responde para mim. Rapidão. O Cássio colocou sim. Diz pra gente sim. Como, Cássio. Sim. Vamos complementando. Eu amo essa participação, hein? E eu já vou lançando os desafios, porque eu sei já que chegou, viu? Vocês respondem para mim. E aí, professora? Laura também disse sim, aí a Lívia complementa. Tira esse cubo, tia. Tira esse cubo, tia. Tira esse cubo, professora, que a balança vai voltar a ficar equilibrada. E vocês estão corretos. Quando a gente fala de noção de igualdade e equivalência, a gente está falando de quantidades iguais entre si. É como está escrito aqui, ó. Igualdade são quantidades iguais entre si. Na prática, para eu conseguir deixar a minha balança equilibrada, eu mostrei duas opções. Uma, de eu colocar uma peça em cada pratinho desse, né? Para manter a igualdade. Ou eu posso tirar os dois, né? Existem outras possibilidades em noção de equivalência e propriedades de igualdade, professora?
Claro que existe. O que eu estou querendo dizer para vocês é que eu posso utilizar as operações matemáticas para resolver isso. Eu posso usar uma adição, que é no momento que eu tiro, que eu coloco outra peça para manter a minha balança equilibrada, ou eu tenho a minha subtração, que é quando eu preciso tirar o meu elemento para que a balança volte a se equilibrar. Claro que isso é uma demonstração com a balança, que é a melhor forma da gente aprender esse conceito. Mais para frente a gente vai entender como é que isso funciona com os números, tá? Então, conceito de igualdade, quinto ano. Igualdades são quantidades iguais entre si. E para representar, a gente tem esse símbolo aqui, ó, aqueles dois tracinhos, um em cima do outro. Professor, isso é muito fácil. É fácil demais, mas a gente precisa entender como funciona. Quando eu perguntei a vocês, o que é que eu preciso fazer para manter a minha balança em equilíbrio, você já me disse de imediato, coloca o outro bloco, professora. Normalmente a gente tem ideia de adição primeiro. Ninguém respondeu que eu tiraria o bloco de imediato. Depois foi que a gente pensou numa outra possibilidade, não foi isso? Noções de igualdade tem a ver com equilíbrio. Eu mantenho o equilíbrio se eu tiver a mesma quantidade de um lado e mantiver a quantidade do outro. Caso isso não aconteça, a igualdade, a equivalência, ela não existe. O que está antes do sinal de igual precisa possuir o mesmo valor que está depois. Como eu disse aqui, e outro exemplo com a minha balança. E eu posso fazer com outra peça, vamos fazer com a amarela. O que precisa estar de um lado, precisa estar igual de outro. Eu posso ter de formatos diferentes, mas o valor tem que permanecer o mesmo. É como se eu tivesse um número, vamos dizer, o número 2 aqui, aliás, o número 1, e tivesse, vamos dizer, 2 menos 1. Eu vou trocar de cor. Eu tenho o número 1 representando, e aqui eu tenho 2 menos 1. Utilizei as minhas operações, mas se eu resolver essa operação, eu vou ter a mesma quantidade que essa. Entendeu? Então, eu vou mostrar, claro, que com números isso você vai entender com mais clareza. Aqui eu tenho a minha cesta, onde, para que eu mantenha o equilíbrio, importante essa balança, eu já trouxe ela de propósito, porque vocês podem perceber que tem uma seta aqui no meio. Para que a minha balança fique equilibrada como essa, eu preciso ter a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade de outro. Beleza? Tranquilo até aí? Muito simples. Aí a gente tem a relação dessas três palavras: equilíbrio, equivalência e igualdade. Para que eu tenha uma relação dessas palavras, eu preciso ter a mesma quantidade de um lado e do outro, assim como a gente fez na nossa balança, beleza? A ideia de equivalência consiste em adicionar ou retirar termos de uma expressão para que de fato fiquem iguais, beleza? Aqui eu tenho um exemplo com números já. Aqui eu tenho outro tipo de balança, mas aí você vai me dizer agora. Lembra que eu falei das operações matemáticas? Pois bem, elas entram em ação agora. De um lado, eu tenho um peso de 5 quilos, peso que se encontra em academia. Claro, vocês são muito jovens para frequentar esse tipo de lugar. Ah, professora, porque é ruim? Não. É porque, dependendo da idade de vocês, não é adequado vocês utilizarem esse tipo de peso. Então, deixem isso para depois. Foquem nas brincadeiras, foquem nos jogos de rua, né? Quer dizer, por enquanto não dá para ir para a rua, né? Porque o tempo não está colaborando muito. Mas assim, foquem nas brincadeiras de vocês, esqueçam um pouco essa vida fitness,
por aqui, a gente vai ficar nesse pezinho para vocês entenderem a ideia de igualdade e equivalência com as operações matemáticas. E eu vou perguntar, eu tenho um peso de 5 quilos aqui e do outro lado eu tenho um peso de 3 quilos. Eu quero saber de você, qual é o peso que vai ser adicionado aqui para que essa balança ela esteja equilibrada? Diz para mim, professora. Já disseram. Não deixaram Enquanto nem eu você terminar. estava falando da vida fitness, da brincadeira de rua, eles já estavam aqui, inclusive com a abreviação, tudo direitinho. Olha. Laura, Camille, Ellen, 2 quilos. Exatamente, ó. Para que eu consiga manter a minha balança equilibrada, ó. Lembrando, de um lado eu tenho o meu valor, os 5 quilos. Eu só tinha o de 3, ó. Eu preciso ter um peso de 2 quilos para que a minha balança fique equilibrada. 3 mais 2, 5. 5 quilos. A mesma quantidade do outro lado da balança. E aqui, gente, eu tenho outro exemplo. Esse está mais fácil ainda. Eu tenho um peso de 4 quilos e outro de 3 quilos aqui. Qual é o peso que falta para eu ter uma noção de equivalência na nossa imagem? Para que a nossa balança fique equilibrada. Diz para mim, rapidão aí no chat. Camille respondeu 1 quilo, professora. 1 quilo, ó. 3 mais 1, 4. A mesma pesagem do outro pezinho que está no outro prato da balança, beleza? É importante que você entenda isso. O que tem de um lado precisa estar igual do outro. Não importa a operação que eu utilizar, tá certo? Temos mais informações, É que professor? eles vão respondendo, vai chegando depois, é Giovana, Martim, só explicando que às vezes a gente não fala na mesma hora, porque tem aquela demorazinha da mensagem chegar, tá certo? Sim. O que importa de verdade é que vocês estão aprendendo, porque quando as respostas chegam, que sempre estão corretas. Então não se preocupe se a gente não citar seu nome, o que importa é que você está aprendendo, só justificando, tá? Às vezes demora, aí não dá pra gente falar de todo mundo. Exatamente. Como vocês podem ver, o nosso chat está bombando, né? Tem muita gente no chat. Às vezes uma mensagem chega primeiro, mas não significa dizer que a sua participação não é importante. Claro, quanto mais você participar, mais a gente vai citar o teu nome, tá? Não é porque um é melhor ou o outro, mas é porque a mensagem chega primeiro, beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar. Então, não importa qual é a operação que eu vou utilizar. O interessante é que a quantidade de um lado seja a mesma do outro. Lembra daquele sinalzinho, né, dos 2 tracinhos de igualdade, que é o que representa essa noção. Aqui eu tenho outra balança. Eu estou começando a dificultar o negócio aqui. Eu tenho uma balança que de um lado eu tenho um peso específico que vale 12. Aí aqui eu não disse que vale 12 quilos, nada. Eu quero o número, eu quero trabalhar o número com você. Eu tenho o número 12. Aqui eu tenho 3 pesos iguais. Presta atenção nisso. São 3 pesos iguais que também valem 12. Eu quero saber de você, quinto ano, que está me assistindo agora. Qual é o valor de cada peso? Será que eu tenho resposta? Já tem 2 professoras. Olha aí. O Vinícius e a Camille responderam 4. 4. Será que esses pesos valem 4 cada um? Será que cada um vale 4? Vamos ver, né? Exatamente 4, professora. Mas do outro lado tem 12. Como é que pode? Tá errado. Tá errado não. A gente só utilizou uma operação diferente, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. A mesma quantidade do outro lado. Noção de igualdade e equivalência. Tudo equilibrado. Beleza? Vamos para mais uma. Essa tá ficando mais difícil, hein? Eu trouxe vários exemplos para vocês
para vocês saírem daqui craques com relação às operações dessas noções de igualdade. Bora lá para o chat. Eu tenho um cubo, nosso cubo amarelo, que vale 20. Preste atenção, eu não botei unidade de medida nenhuma, porque eu quero que vocês foquem na numeração, eu quero que vocês foquem no número. Eu tenho o meu cubo que vale 20 aqui. Eu tenho 2 cubos que tem um valor, mas o outro a gente não conhece. Eu tenho um cubo que vale 5 e tenho um cubo que vale 8. Mas está faltando um número aí para completar esses 20. Que número é esse, quinto ano? Temos resposta, professora? Com certeza. Olha aí. Antes o Lian tinha respondido, né, o 4, a Bianca também, e já chegou aqui Camille Martins, 7 quilos. Botaram quilos, né? Uns colocaram, Martins colocou quilos, a Camille viu só 7. Eu acho que ele ainda está, né, Isso. do slide anterior, mas 7. Vamos focar no 7. Focar no 7. É como eu disse para vocês, eu não coloquei de propósito a unidade de medida, tá? Unidade de medida é outra coisa, que já tem aula sobre isso. Eu quero que você foque no número. De um lado eu tenho o número 20, do outro eu tenho 2 valores, 8 e 5. 5 mais 8, 13. Qual é o número que falta para eu chegar ao número 20? Quem falou o número 7? Joia, maravilhoso, perfeito. O número que a gente precisa aqui é o número 7, que totalizará 20, que é a mesma quantidade do meu cubo amarelo. Tranquilo? Temos mais? Temos mais. Aqui eu trouxe um dominó das igualdades, né? Aqui muito simples. Eu coloquei de um lado operação diferente da do outro. Eu tenho 2 operações diferentes que eu vou ter o mesmo valor. 3 mais 0, 3. 4 menos 1, 3. Ó, não interessa qual é a operação que eu vou utilizar. O que importa é que um lado esteja igual a do outro. Por isso, a minha peça aqui será o número 3. E aqui, 7 menos 2, 5. 4 mais 1, 5. Noção de igualdade e equivalência. Aqui, ó. Mesmo número de um lado, mesmo número de outro. Os resultados são iguais. Então, a gente pode falar dessas noções de equivalência. Olha aí. 3 mais 0, 3. 4 menos 1, 3. 7 menos 2, 5. 4 mais 1, 5. Olha que massa, como esse dominó se encaixou perfeitamente e tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Aqui eu tenho mais um exemplo. Ó. 6 mais 0, 6. 7 menos 1, 6. 5 menos 1, 4. 3 mais 1, 4. Eu utilizei 2 operações diferentes, mas alcancei o mesmo resultado. Olha aqui. Perfeito. Agora eu tenho um exemplo. Eu já vou colocar esse exemplo aqui, porque a aula já está, né, se encaminhando para o final. Ana e Paulo compraram alguns produtos no mercado. Ana comprou 1 quilo de arroz por R$ 5,00 e um pacote de leite por R$ 6,00. Paulo comprou 1 quilo de feijão por R$ 7,00 e 1 quilo de farinha por R$ 4,00. Descubra o valor e perceba a ideia de equivalência. Ó. O que eu quero mostrar para vocês aqui, eu já vou botar o exemplo inteiro, é que Ana comprou arroz e leite, Paulo comprou feijão e farinha. Ó. Produtos diferentes, valores diferentes, mas no final eles gastaram a mesma coisa. Eu posso utilizar números diferentes, ó. 5 mais 6, 11. 7 mais 4, 11. Meus números foram diferentes. Usei a mesma operação, mas olha o sinalzinho, noção de equivalência. Tranquilo até aí? Eu tenho mais um. Carol e João compraram alguns materiais escolares na papelaria do bairro.
Carla comprou um caderno por R$ 9,00 e uma caneta por R$ 4,00. João comprou uma agenda por R$ 10,00, um lápis por R$ 2,00 e uma borracha por R$ 1,00. Descubra o valor que cada um deles gastou e perceba a ideia de equivalência. Outro exemplo. Eu tenho produtos iguais a produtos diferentes, ó. Ela comprou caderno e caneta, ele comprou agenda, lápis e borracha. Valores diferentes, mas o meu resultado foi igual. Noção de equivalência. Tranquilo? E aqui eu tenho o meu desafio. Hoje deu para fazer tranquilamente, né? Olha que desafio massa. Na balança abaixo, muito semelhante ao que a gente já estudou desde o começo da aula. Na balança abaixo, perceba que um lado dela está mais pesado que o outro. O que você precisa fazer para que a balança volte a ficar equilibrada? Colocar o mesmo produto, ainda que não tenha o mesmo peso. Colocar qualquer produto com o mesmo peso ou retirar o peso que está em um dos lados, ou colocar um produto de maior peso. E aí, professora Abigail? Já chegou. Já chegou? Qual é a resposta? Letra B, segundo Martim, letra B de bola. Colocar qualquer produto com o mesmo peso ou retirar o peso que está em um dos lados. Vocês entenderam direitinho como funcionam essas questões de noção de equivalência e entenderam como funcionam as propriedades da igualdade, ó. Aqui mais um exemplo claro, eu vou colocar todos os meus produtos na minha balança. Será que eles vão ficar equilibrados? Vamos lá para a gente encerrar, vou colocar igualzinho. Será que a minha balança vai ficar equilibrada? Com certeza vai. Olha aí, tenho minhas pecinhas, mesma quantidade, cores diferentes, que aqui eu posso representar que elas são de valores diferentes, mas o que importa é que estão iguais, estão equilibradas. Eu aproveito para agradecer a professora Abigail pela interação, por estar aqui, né, interagindo, repassando essas mensagens. Muito obrigada. E agradeço a eles. É muito bom, pessoal, quando vocês participam, respondem, a aula fica muito mais animada. Amanhã esperamos vocês aqui novamente, viu? É isso mesmo. Pessoal, por hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero encontrar você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz e vamos aproveitar para tentar deixar a vida da gente equilibrada, que nem essa balança. Tchau, tchau.